um bom dia para você, um ótimo domingo. Olha, o Ministério Público Estadual levou para a cadeia nesta semana a ex-vereadora de Uberlândia, Pamela Volpi, e outras 2 pessoas que são suspeitas de comandar uma rede que explorava travestis e transexuais aqui na cidade e na região. A denúncia aponta que esse grupo cobrava para que essas pessoas pudessem trabalhar na cidade com programas sexuais. Existe ainda a suspeita de que elas patrocinavam procedimentos estéticos clandestinos para que as vítimas contraíssem dívidas altíssimas e ficassem dependentes da organização por longos períodos. Há relatos de que Pamela e uma comparsa também aplicavam produtos irregulares, como silicone. O esquema movimentava grande volume em dinheiro e usava de violência para intimidar as vítimas. A promotoria apura agressões de diversos tipos, homicídios e tentativas de homicídios. Em 2018, Pamela Volpi foi absolvida pela Justiça Federal, acusada de tráfico internacional de pessoas. Em 2020, teve o mandato de vereadora cassado pela Câmara Municipal de Uberlândia pelo uso irregular da verba indenizatória. Chegou a ser presa por isso e tornou-se inelegível. Depois da operação do GAECO nesta semana, diversas outras supostas vítimas surgiram. Falaram com os repórteres da TV Paranaíba. Contaram histórias assustadoras. A repórter Tânia Costa traz agora uma reportagem especial para você entender toda essa história. Exploração financeira? Somos travestis, nós estamos na rua, não é pelo fato de que nós temos que estar ali bonitinha ou mesmo atrás de homem. A maioria das travestis e transexuais do nosso Brasil, 80% são mulheres de programa. Se a pessoa quiser trabalhar, ela tem que ser livre para trabalhar com o corpo dela da forma como ela entender. Ela não precisa pagar ponto e ficar numa teia dessa, gerando lucro para uma pessoa que está explorando o trabalho de forma ilícita. No mês de abril deste ano, uma denúncia de exploração sexual, financeira e ameaça chegou ao Ministério Público. As investigações do caso e os desdobramentos levaram à Operação Libertas. Era início da manhã de segunda-feira, dia 8 de novembro. Agentes do GAECO saíram em cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Na casa da ex-vereadora Pamela Volpi, muitos materiais apreendidos, computadores, R$106 mil em dinheiro e documentos. Pamela foi presa por volta das 9 da manhã. Muitas acusações, vereadora? Pamela, como uma figura pública, conta pra gente aí a... Fala pra gente as acusações, até mesmo de homicídio. Não existe. A filha dela, Paula Volpi, também foi presa no mesmo endereço e em outro foi cumprido o mandado de prisão contra Lamar Bionda. 3 suspeitas de participação em um suposto esquema. Um grupo que teria praticado vários crimes, entre eles a associação criminosa, agressão, ameaça, homicídios tentado e consumado, exploração de pontos de prostituição, exploração financeira, porte e posse ilegal de armas. Os promotores do GAECO informaram que trata-se de uma rede de monopólio da prostituição, a cidade de Uberlândia dividida em áreas. E para utilizar os pontos, as profissionais do sexo tinham que pagar uma diária de R$50, mesmo sem a realização de programas naquele dia. O aluguel de quartos e apartamentos destinados à moradia e também a realização de programas, isso a preços elevados para o padrão, também era uma prática comum. As cobranças na base da ameaça e do medo. O que nós estamos apurando aqui são fatos e não indivíduos, né? Não há aqui qualquer viés relacionado a
indivíduo A, B ou C por eventual passado. A ex-vereadora Pamela Volpi é apontada como chefe do esquema. Lamar Bionda, parceira na distribuição e aluguel dos pontos de prostituição. E Paula Volpi, responsável pelo controle financeiro, cadernos de cobranças. O bando também financiava implante de silicone e, em alguns casos, a denúncia fala em silicone irregular. Estas fotografias são indícios da suposta prática clandestina. A morte de uma travesti de 20 anos no ano de 2015 pode ter sido causada por um problema com o silicone. O Ministério Público também está apurando ações do grupo criminoso em outros estados. Implantes de silicone sendo feitos em uma clínica no estado de São Paulo e uma espécie de intercâmbio de travestis sendo feitos com pessoas de Santa Catarina, da cidade de Criciúma. As 3 estão presas. As investigações da Operação Libertas continuam com a oitiva de vítimas. Você vai conhecer agora trechos de histórias comoventes. São travestis e mulheres trans que já vivenciam dramas familiares, doenças, falta de políticas públicas eficientes, o preconceito, a violência e, por ação do grupo criminoso investigado, a exploração. O colega Júnior Oliveira conheceu uma trans que estava em um ponto de prostituição e afirma ter sido atacada pelo grupo. Foi coisa de segundos. Parece coisa de filme mesmo. Essas pessoas desceram do carro? Elas desceram do carro e já partiram para cima de mim. E eu falei, espera, vamos conversar. E não tem conversa, não tem conversa. E já partiram para cima de mim. A hora que eu vi, eu estava sendo arrastado já no asfalto. E... Se espancavam muito? Sim. A vereadora também te bateu? Ela foi a que meteu a mão na minha cara com tudo. E o que ela falava? Vaza. Vaza daqui, viado. Vaza. Só que... Te bateram com uma barra de ferro também? Parece. Sim, teve uma barra de ferro. Uma barra de ferro que estava com uma das travestis. Estas outras pessoas confirmam a cobrança de pontos. Dizem que foram perseguidas e que o medo de morrer é rotina. Pamela, eu conheço ela de muitos anos atrás, de 1997, quando ela começou a tomar conta de Uberlândia, né? Que ela era a patroa da cidade. Aí, como a gente trabalha na rua, chegou uma certa fase que eu não estava ganhando mais dinheiro. Aí não tinha como pagar. Aí, por exemplo, se era 50 reais a diária, aí ela multava a gente em 100, em 200, depende do humor dela. Outra coisa que o Ministério Público Estadual investiga é a questão de que existe a cobrança das travestis e transexuais nas ruas, mesmo com os cabeças do esquema presos. Olha, e tem outro detalhe, viu? Quem um dia sofreu algum tipo de agressão ou teve que fugir para não ser agredido e foi ameaçado, segue com medo, ainda que as pessoas estejam presas. A gente que está no mundo das travestis, a gente sabe muito bem que ela não fica presa, porque ela grita na nossa cara. Pode denunciar, né? Que eu não fico presa. Eu sou Pamela Volpi. Esta travesti também foi vítima de Pamela, mas conseguiu fugir do esquema. Para a jornalista Ellen Vilela, ela contou que o grupo promovia uma espécie de fiscalização dos pontos para garantir que apenas as que estavam em dia com os pagamentos fizessem pontos pela cidade. A ex-funcionária de Pamela Volpi disse o seguinte: as rondas funcionavam da seguinte maneira. Pamela saía de uma certa hora da noite e chamava mais 3 funcionárias ou 4 para irem junto. De carro, elas percorriam os pontos de toda a cidade. Se elas pegassem alguma profissional do sexo, mulher trans ou travesti, que estivesse trabalhando nas ruas e não tivesse pagado nada para a Pamela Volpi, essa pessoa ela era espancada.
Isso acontecia várias vezes na semana, segundo essa ex-funcionária. Ela disse que o período que trabalhou lá viu muitas coisas horrorosas e que ela decidiu deixar tudo aquilo. Decidiu deixar a vida nas ruas para ter mais sossego e a consciência tranquila. Teve de uma bicha no bairro Luiz Oz, que eu estava junto também, que nós agredimos ela porque ela não pagou a diária, né? E assim, ela ficou bastante machucada. Nós estávamos num grupo de 4 pessoas, 4 bichas mais a Pâmela. Lá nessa agressão nós chegamos já com pontapé, murro, soco, o que tivesse que acertar a gente acertava, entendeu? Não tinha essa de falar, ai, tem dó, tô com dó. A Pamela Volpe é um monstro, um monstro. Não posso chamar aquilo lá de ser humano. Após a prisão de Volpe, é impressionante o número de pessoas se manifestando. A colega Ana Paula Lemos foi procurada por uma mãe em Patos de Minas. Ela contou que o filho Genilson foi assassinado com 13 facadas. Genilson escolheu o nome social Júnia. E esta mãe suspeita de que Júnia tenha sido vítima do mesmo grupo. Júnia morou aqui em Patos de Minas até os 14 anos de idade e se mudou para Uberlândia para trabalhar. Na época, ela disse para a mãe que trabalhava em uma empresa de telecomunicações, mas na verdade já se prostituía. Ainda na adolescência, Júnia conheceu Pâmela e foi morar na casa dela. Depois de um tempo, Júnia passou a contar tudo o que vivia em Uberlândia para a mãe, inclusive que trabalhava com prostituição e relatava explorações que vivia na casa da ex-vereadora. Ele queixava para mim que ela explorava demais, entendeu? Se um deles tirasse o copo, colocasse na pia, pagava R$50 de multa. Se eles fossem para o ponto, tinha que ganhar dinheiro. Se eles não ganhassem dinheiro, eles ficavam devendo. Aí ia para outro dia, não ganhou, tornava a ficar devendo. Se ficasse doente e não pudesse trabalhar, ela ia montando a conta ali, só ia montando a conta, e juro em cima de juro, juro em cima de juro, quando pensava que não dava conta de pagar mais, tinha que ficar por conta dela. Tinha que ser submissa ela. Ele foi para lá e chegou lá, acho que apertou demais as coisas, e ele saiu para a rua, para fazer o trabalho deles lá, né? E aí, o que acontece? Ele saiu e não ganhou nada. Aí ele me ligou no outro dia, porque ele me contava tudo. Aí ele me ligou no outro dia e falou assim, mãe, eu saí para a rua ontem, eu arrisquei e saí, quer dizer, eu já estava ameaçado. E eu não vou pagar a Pâmela, que eu não estou morando com ela mais. Que na época que ele morou com ela abusava demais dele. Muito, 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 muito mesmo. E ele pegou e saiu fugido, ele carregou só a roupa do corpo. Júnia também teria feito implante de silicone com Lamar Bionda. O silicone da bunda dele foi a Lamar que colocou. Mas ele não ficou devendo ela, porque o dinheiro eu emprestei para ele, eu fiz empréstimo. E emprestei o dinheiro para ele me pagou direitinho, que já tinha aposentado, né? E aí ela colocou, só porque ela colocou na casa dela, e no dia que ela colocou, ela já levou ele lá para casa. A ex-vereadora é conhecida por apreciar o glamour, festas, o gosto por carros de luxo. Uma figura pública, eleita para representar uma fatia da população, acusada de explorar, ameaçar, colocar em risco. Em 2016, Pâmela foi eleita vereadora de Uberlândia com 1.841 votos pelo Partido Progressistas. 2 anos depois, teve o mandato cassado pela Câmara após uma investigação do Ministério Público que revelou um esquema de desvio de verba indenizatória usada pelos parlamentares. Pâmela foi acusada de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. A promotoria apurou o desvio de mais de R$180 mil para contas particulares. Na época, o relator da comissão processante disse que todas as provas levantadas pela operação Má Impressão foram suficientes para acatar a denúncia. Nós baseamos em testemunhos das próprias assessoras e assessores da vereadora denunciada. Baseamos na informação, inclusive do próprio processo do Ministério Público. Baseamos nas informações
do dono da gráfica que fornecia material para a vereadora acusada. Ela foi cassada por 20 votos, 2 a mais do que o necessário. A sessão foi tumultuada. Pamela negou que tenha cometido irregularidades. Antes e depois da eleição, Pamela sempre se apresentou como uma militante das causas LGBTQIA+. No mês passado, uma travesti que fazia parte da rede de Pamela foi agredida enquanto fazia ponto. O vídeo mostra um rapaz que sai do carro e dá uma rasteira na travesti. Depois ele vai embora rindo. No dia seguinte, o agressor se apresentou na delegacia. Lá estava Pamela. Ele bateu sorrindo. Se ele tivesse com raiva, ele mataria. Ele mata com raiva. Eu falo que essa audiência ela foi marcada para abril. É um prazo muito longo. E o advogado dele é uma pessoa maravilhosa, mas está defendendo ele. Mas pedido de desculpas, aquilo foi premeditado. Premeditado tanto que ele filmou e para poder ele bater. O que é isso? E tinha mais pessoas no carro. Tem que ser punido todos que estavam ali junto. Todo mundo planejou aquilo ali. Ah, desculpas, porque poderia ter sido qualquer outra. Não. E se fosse a mãe dele? Investigações sobre ações criminosas ligadas à prostituição envolvendo Pamela não são recentes. Ela chegou a ser condenada na Justiça Federal em primeira instância a 19 anos e 10 meses de prisão em regime fechado. Foi em 2014. 4 anos depois, foi absolvida em 2 dos 3 crimes pela segunda instância da Justiça. Pamela foi acusada de comandar uma rede de prostituição de travestis e de participar de um esquema de tráfico internacional de pessoas para a Europa. Em 2016, inclusive, 9 pessoas foram presas aqui em Uberlândia, na cidade de Florianópolis, em Santa Catarina, e também em Franca, no interior de São Paulo. O caso foi analisado por desembargadores da 3ª turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília. Durante 8 minutos, o advogado dela, na época, disse que Pamela era uma defensora dos transexuais. Sempre atuou publicamente a favor dos transexuais e pelo fim das violências contra eles cometidos. Sempre prestou apoio psicológico e material, dentro de suas possibilidades, aos transexuais em estado ou doentes ou em estado de necessidade. Mas quem tem procurado o Ministério Público, travestis, mulheres trans, profissionais do sexo e famílias, dizem que a realidade é bem diferente. Hoje, clamam por uma justiça rápida e rigorosa. Eu interessava muito em saber quem é e por quê. Não vou dizer que ele é um santo, porque ele não era também, que se ele fosse um santo, ele tinha morrido lá dentro da igreja, né? Então eu não estou puxando a sardinha só para o lado dele, mas nada justifica ter tirado a vida do meu filho numa situação dessa que foi tirada. Muito obrigado, Tânia. E aqui no estúdio do Política Cruzada agora eu estou recebendo o promotor de justiça Tiago Ferraz, que é do GAECO, Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado aqui de Uberlândia, e está acompanhando, comandando esta operação que foi denominada Libertas, né, doutor Tiago? Bom dia para o senhor. Bom dia. Sim, é uma operação, nós escolhemos esse nome como uma forma de garantir a liberdade dessas pessoas que residem aqui em Uberlândia. Em uma sociedade plural, a gente tem que exigir que todos respeitem as condições das pessoas e por isso a escolha desse nome como uma forma de garantir a liberdade de todas as pessoas que residem aqui na nossa cidade de Uberlândia. Nós assistimos a reportagem feita de forma muito especial pela Tânia Costa agora, mas eu queria ouvir da sua boca, doutor Tiago. Como que isso chegou lá no GAECO? Como que vocês fizeram? O que vocês apuraram até agora? O que tem de apuração que o senhor pode, claro, sem prejudicar as investigações que ainda estão em curso, falar aqui para o nosso telespectador? Tá, interessante, Danilo, que parece que era algo muito conhecido aqui na cidade, né? Eu não sou daqui de Uberlândia, mas desde que eu cheguei eu já tinha conhecimento de que existia uma rede aqui em Uberlândia que mantinha um monopólio aqui na região dos programas que eram feitos por essas travestis.
E por trás de toda essa estrutura paralela que existia de controle de pontos e de programas na cidade, a gente tinha vários outros crimes por detrás, né? Era algo que era notório aqui em Uberlândia. E a partir então do início desse ano, eu comecei a elencar alguns boletins de ocorrência que nós temos conhecimento que aconteceram alguns crimes aqui. E também já deve ter sido objeto de matéria de vocês aqui da TV, envolvendo espancamentos de travestis, envolvendo lesões, intimidações e uma guerra pelo controle de pontos aqui. Então, a partir desse contexto, dessa junção desses boletins de ocorrência, nós fomos atrás de algumas meninas que faziam programas e aí nós conseguimos algumas que deram algumas informações para a gente e daí a gente deu start na investigação. Essa investigação ela conta com cerca de 8 meses e aí nós conseguimos deflagrá-la nessa semana para tentar acabar com esse esquema que existe aqui em Uberlândia. 8 meses, então, que vocês já começaram, vinham apurando isso? Sim, 8 meses. Foi muito, assim, engraçado, não tem graça nenhuma, mas eu falo o episódio, que é isso que você começou dizendo, doutor, é exatamente o que eu percebi. Logo que a gente noticiou o caso aqui nas redes sociais e também na programação da TV Paranaíba, muitos telespectadores que fizeram contato conosco, moradores de Uberlândia, já diziam isso. Ah, novidade. Ah, como se ninguém soubesse. Ah, já fazia tempo. Outros diziam, não vejo a hora, né? Não vi a hora disso acontecer e tudo mais. Eu queria saber o seguinte, esses boletins de ocorrência, que foi o ponto de partida, foram um ponto de partida de vocês, eles eram explícitos, implícitos, era uma coisa assim, por que as travestis eram agredidas na rua? Eram agressões deliberadas? Não tinha uma explicação assim, enfática do que acontecia na rua? Como é que vocês começaram a suspeitar disso? Não, pelo contrário, assim, alguns boletins de ocorrência que nós pegamos tinha nome, hora, local, endereço, era algo muito explícito. E isso chamou a atenção porque, infelizmente, por detrás dessa situação tem muito preconceito, né? E aí a gente precisa saber por que esses crimes não eram aprofundados, por que não havia uma investigação específica, né? Diante de crimes tão brutais que aconteceram na nossa cidade. Inclusive, a gente percebeu pelas meninas, as travestis, que fizeram contato aqui com o nosso jornalismo para relatar essas situações que nós assistimos, elas diziam isso, não, mas não vai acontecer nada, eu tenho muito medo, porque é um grupo muito violento. E isso também influencia, porque pesa para as denúncias chegarem, para os depoimentos chegarem até vocês, né? É importante a gente destacar que o trabalho da imprensa tem sido primordial, porque essas meninas, elas têm muito medo de aparecer. É verdade. Então elas procuram, ora a imprensa, ora o Ministério Público, ora manda mensagens cifradas para a gente. Então, assim, até no WhatsApp do GAECO, nós recebemos mensagens de pessoas que são vizinhas das pensões onde ficavam essas meninas, e falando do contexto bruto que elas eram tratadas. Né? Mas por detrás disso, por causa do preconceito, pela cultura de que não vai dar nada, pela cultura de que essas pessoas vão sair da cadeia o quanto antes, elas já temem uma represália. Já existe, inclusive, notícias de que tem outras pessoas por detrás que estão tentando intimidar essas pessoas. Ontem eu ouvi uma menina, por exemplo, que no final do depoimento, ela se emocionou muito durante esse depoimento e no final ela falou para mim, Dr. Tiago, já passou por diversas vezes ao longo dessa semana eu tirar a minha vida. Nossa! Só para ter ideia do grau disso. Eu finalizei, eu colhi o depoimento em vídeo, porque eu temo por essa prova. Eu acho que nós temos, enquanto sistema de justiça, enquanto sociedade, apurar isso com a maior brevidade possível. É verdade. E ter essa junção da imprensa com o sistema de justiça, porque a menina que procura vocês aqui, vocês podem orientar para elas procurarem o GAECO e nós vamos tentar o denominador mais fácil para colher esse depoimento, apurar essas investigações, apurar esse caso o quanto antes, para a gente ter um andamento desse caso.
Eu gostaria muito que isso fosse esclarecido o quanto antes. Não é intuito meu e nem do grupo de atuação que isso seja esvaziado agora nesse momento. Nós temos que seguir e é o momento de darmos resposta, seja enquanto sistema de justiça, seja enquanto sociedade. Isso não pode acontecer mais na cidade de Uberlândia. Doutor, então a gente pode dizer para essas vítimas, essas travestis, transexuais que estão nos assistindo agora, que a depender do Ministério Público, tudo vai ocorrer da forma mais rápida possível para esclarecer e resolver essa situação. Sim, eu gostaria de apontar, primeiro que nós temos sistema de proteção de testemunhas. Perfeito. Então as pessoas que sintam intimidadas ou preocupadas, a todas elas que estão indo no GAECO, eu estou fornecendo um telefone de WhatsApp, um telefone que está ficando 24 horas com nossa equipe. Então, se acontecer alguma coisa, não precisa nem ligar no 190, pode ligar para a gente. E fora isso, se houver necessidade, eu espero que essas pessoas tenham freio, essas pessoas que praticaram crimes, eventuais crimes, tenham freio, porque nós estamos de olho e nós não vamos brincar nessas investigações. Nós estamos de olhos abertos o tempo inteiro. Eu estou ficando até 2, 3 horas da manhã acordado, trabalhando, tentando reforçar o controle dessa investigação. Então essas meninas podem procurar o Ministério Público. Se precisar de proteção, nós podemos inserir na lei de proteção a testemunhas. E não há motivo para elas temerem. Elas podem procurar. Ontem, algumas que se sentiram intimidadas, eu mandei um veículo buscar, entraram por um setor especial nosso. Não teve contato com ninguém, tiveram contato apenas comigo e com outro promotor. Então nós estamos assim com o aparato todo preparado para ouvir essas meninas no momento que elas quiserem. Importante também a gente dizer aqui que, além do Ministério Público, o Poder Judiciário também precisa dar uma resposta rápida, exatamente para garantir a segurança dessas pessoas e uma resposta à sociedade. Então, um apelo que a gente faz. Se aqui está sendo rápido, o Poder Judiciário também precisa ser, e eu tenho certeza que será, porque está vendo a gravidade dessa situação. É claro que vai formar o seu convencimento, tudo certinho, com base nas provas, no que o Ministério Público apresentar, mas que a resposta seja rápida é o que nós todos desejamos. Doutor Tiago, vamos voltar lá no dia da operação, salvo engano, terça-feira passada, não é isso? Segunda-feira. Segunda-feira, desculpa. Na segunda-feira, vocês chegaram até a casa de Pamela Volpe, especificamente, que foi onde o senhor esteve presente, aqui no bairro Umuarama. Como é que foi essa abordagem? O que vocês presenciaram lá? Claro, no limite daquilo que o senhor puder falar. O que vocês viram naquele dia, naquele momento, primeiro dia, lá naquela casa que a imprensa não teve acesso? Na verdade, é uma casa comum, normal. Tinha alguns quartos ao redor da casa. Então, a casa mesmo ela era um asilo dessa senhora que coordenava isso. Mas no entorno da casa tinha alguns quartos, tinha algumas meninas que estavam lá. Eu acredito que as meninas mais próximas dela. Tinha uma área de lazer e tinha veículos lá no imóvel. Né? Me chamou a atenção, Danilo, o vulto, né, do que foi apreendido e do que foi encontrado. Nós encontramos na residência 2 veículos de alto luxo. Tinha um Peugeot 3008, avaliado em cerca de R$350 mil. Tinha um Porsche Boxster com 5 mil quilômetros rodados. Né? Nossa! O Porsche, a gente sabe que é um veículo né, muito caro, é um veículo que o seguro dele é R$16 mil. Né? Tem estrutura para manter um veículo desse, né? E o que chamou a atenção também foi a quantidade de dinheiro apreendido, mas não foi um dinheiro que nós encontramos num cofre ou um dinheiro que nós encontramos num lugar reservado. Porque quando a gente tem alguma quantia em casa, e eu digo assim, quantias pequenas em casa, a gente guarda numa gaveta, dentro de uma caixa numa gaveta, a gente não deixa jogado, né? E esse dinheiro ele estava espalhado numa espécie de cômoda na cozinha, em meio a panos de prato, a garfos, a trieiros de mesa, então, e tudo com bolos. Então esses bolos desses dinheiros, e a gente ouviu algumas meninas, tinha o nome dessas meninas no dinheiro. Então significa que havia um controle, tinha um caderno também nessa residência, que tinha todo o controle do pagamento que era feito dessas meninas. Então, por exemplo, você pegava o nome de uma menina X,
e tinham no caderno de 1 a 31. E todo dia colocava pago. Que são as diárias. Na verdade, o que ficou esclarecido essas pessoas que dominam a região aqui na prostituição de travestis, elas dividiram a cidade. Então nós temos uma parte que é do Tibere, que é dominada por uma senhora que se encontra presa, e a outra parte da região do Moarama. Elas alugam pensões para essas meninas. E alugam pensões porque a gente sabe que essas meninas são discriminadas e não conseguiriam morar em hotel. Até aí não teria nenhum tipo de problema. Perfeitamente. Só que por trás desses aluguéis, dentro desses aluguéis, embutido nesses aluguéis, existe a possibilidade de usar esses pontos. Então, aluguel, e são aluguéis caros, um apartamento, por exemplo, na João Naves de Ávila, numa sobreloja, no meio do centro, é alugado por R$ 1.400 por mês, 350 por semana. É um aluguel muito alto para os padrões daquela região. Mas por que tem esse valor? Porque há embutido um reforço. Por trás disso, há a possibilidade de usar os pontos em determinadas regiões e há a espécie de proteção que essas pessoas dão para quem elas denominam filhas do sistema. Então, a partir do momento que tem uma cafetina que aluga essa pensão, essa cafetina ela oferece um tipo de proteção. Recentemente, nós tivemos aqui na cidade um caso que repercutiu bastante, que foi um rapaz que desceu do carro, estava acompanhado com outros rapazes e deu uma rasteira numa menina que era travesti. Sim, foi muito falado isso. Foi muito falado isso. E essa menina, ela era uma dessas protegidas dessa senhora do bairro Moarama, que foi quem procurou a delegacia, fez o boletim de ocorrência, o caso viralizou. Essa proteção consiste nisso. Se você trabalha para mim, você usa o ponto, você usa o meu apartamento e eu te dou uma proteção na cidade para você não ser agredida. Né? Mas por detrás disso... Inclusive tem aquele aspecto assim, ela foi até a delegacia, concedeu entrevista aqui pra gente, brava, defendendo as meninas, como se fosse uma ativista social e tudo mais. E isso também fazia parte do sistema, que é para dar uma versão, uma cara de legalidade, de proximidade com autoridades e tudo. Talvez a cara de legalidade que tenta passar e também aquele viés de você dançando conforme a minha música, você tem proteção. Isso. Mas se você fugir das regras, se você atrasar alguma coisa, se você começar a dar problema na cidade, você vai ter o meu problema. Inclusive, ontem nós ouvimos uma menina que ela falou inclusive em multas. Havia aplicação de multas para alguns desajustes dessas meninas. Então, a partir do momento que essas meninas fugiam do que era controlado, elas eram multadas primeiramente e aí depois passava a ter os ataques, né? Aí partia para a violência depois, um segundo passo. Passia para constrangimentos e aí a coisa ia avançando. E é isso que nós temos que provar agora, que é objeto, mas que já existem elementos nesse sentido. Doutor, se você puder falar um exemplo desse desajuste, só para a gente ter uma ideia do que seria um desajuste para o sistema, que as meninas não poderiam cometer. Tá. Por exemplo, as meninas que saíam dessa rede e tentavam trabalhar sozinhas, não conseguiam. Então, nós temos casos de pessoas que estavam se prostituindo em determinado ponto da cidade e essas pessoas foram intimidadas para deixar o ponto e para não trabalhar porque aquela região era de determinada pessoa. Entendi. Isso seria um constrangimento, uma extorsão, ainda vamos analisar. Mas nós tivemos casos de espancamento na cidade, você, como um repórter, já vi sabe várias disso. vezes. Tem inúmeros casos aqui de espancamentos. Então, quem foram essas pessoas que espancaram? Isso tudo está sendo apurado. Né? Claro, eu não posso aprofundar algumas coisas, mas isso é um tipo de crime que nós sabemos que existia aqui na cidade. Daqui a pouco a gente vai avançar para o aspecto social desse problema, mas você já comentou aí a respeito dessas meninas que elas sofrem preconceito na sociedade e às vezes ficam até sem lugar, e então, de certa forma, recebem uma acolhida inicialmente, ela pode ser desavisada, vai imaginando que ali vai ser uma pensão,
um local onde ela vai poder morar, trabalhar e tudo mais. E tem também o procedimento estético, porque muitas dessas meninas, elas querem começar nessa vida, mas não têm condição de aplicar o silicone. E essa rede oferecia tanto o financiamento para ir, salvo engano, para São Paulo, para aplicar esse procedimento, quanto aplicava-se aqui mesmo, de forma clandestina, é isso? É interessante que, após a deflagração das operações, nós tivemos conhecimentos, inclusive pela imprensa, de algumas imagens aplicando silicone, fazendo procedimentos curativos. Isso deve ter chegado também... Chegou aqui ao nosso jornalismo, eu quero colocar aí para a gente ver. Ó, nessa imagem aí, a gente está vendo, aparece a Pamela Volpe, ex-vereadora de Uberlândia. Ela está diante de uma dessas travestis e ela está ali manuseando, salvo engano, um curativo. Pode ser que ela estava aplicando alguma coisa, também é uma fotografia, então não dá para a gente afirmar que ela estaria aplicando nada, mas tem ali um procedimento, a gente vê que ela está participando de um procedimento, são várias pessoas diferentes. Feito parênteses, pode falar. Nesse caso aí é interessante a gente tem alguns detalhes, algumas peculiaridades dessas fotografias, né? São duas travestis. Duas travestis. O aspecto de dor e sofrimento parece algo muito intenso. Pois é, gente. Tem dreno com bolsas de sangue. Né? E ali fazendo algum tipo de trabalho, nós não sabemos se trabalho de enfermagem ou se trabalho de médico. De todo modo, não há notícias dessa pessoa ter qualificação para fazer esse tipo de procedimento. Mas a partir do momento que nós notamos isso daí, há informações, inclusive na cidade, de que havia implantes de silicone aqui na nossa cidade. Esse silicone ele é vendido a cerca de R$1.000 cada 1000 ml e as meninas dizem que isso chama bombar. Quando elas querem bombar, elas recorrem a esse tipo de procedimento, que é feito também supostamente por essa rede. E quando há necessidade de implantar os silicones, as próteses mesmos, que são feitas através de médico, nós já temos informações de médicos aqui que aplicam, que fazem esse procedimento, mas chamou a atenção que tem 2 médicos em São Paulo, parece que um já faleceu, que fazia essa ponte de trabalho para essa rede. Então, essas meninas eram levadas para São Paulo, faziam o procedimento e havia um financiamento disso, ou pelo menos parcial ou total. Essas meninas pagavam parte do procedimento estético, juntavam um determinado valor e havia um financiamento desse valor posteriormente e isso gerava uma dívida. Isso. Essa dívida tinha que ser paga, se essa dívida não fosse paga, aí já teria mais problema. E há relatos, inclusive, de agressão para pagamento desses valores também relativos a esses procedimentos. Numa outra vertente, tirando a aplicação em si, a gente tem os casos que não deram muito certo. Na verdade, eu não consigo ver como dá certo esses procedimentos. Ontem a gente viu algumas meninas que o silicone desceu para o pé. Meu Deus do céu. Então, os pés estão deformados. E aí a gente entra depois naquele ponto da rede pública que tem que dar esse suporte para extrair esse material. Urgente, né? De forma urgente. Mas nós temos um caso de uma menina que faleceu em Uberaba. Isso. O nome social dela era Luana. O nome de batismo é Ailson Souza com Z da Silva. E é de uma cidade do interior do Acre. Nós já fizemos contato porque nós tentamos agora descobrir quem que levou essa menina. Nós temos uma informação de que ela fez o procedimento estético aqui, ela aplicou silicone no glúteo e ela foi para Uberaba. Eu também não sei ainda as circunstâncias dela ter ido para Uberaba e lá ela faleceu em decorrência de sepse, acarretado pelo implante clandestino do silicone. No caso dela foi feito aqui? Foi feito aqui e ela foi para lá depois, posteriormente. Eu não sei como que ela foi para lá ainda, se mandaram ela para lá ou se ela foi de livre e espontânea vontade. E nós temos também um outro caso de uma menina que foi encontrada na região do Tibere, na rua, em processo de sepse também por causa do implante de silicone, aqui na nossa cidade. Isso também é alvo da investigação. Essa menina também morreu?
Morreu também. Morreu também. Então, nós temos 2 casos de vítimas em investigação que morreram. Isso. Por conta, provavelmente, ou que está sendo apurado, desse silicone clandestino. Essa rede lá de São Paulo, esse financiamento, as meninas ficavam dependentes da Pamela Volpi para poder, ou da rede, por assim dizer, para poder pagar isso, ou seja, cobrava-se em dinheiro, então a longas prestações, um valor superestimado, ou elas tinham que pagar com o trabalho delas? Então, assim, você tem que ficar comigo aqui, prestar serviço por 2 anos para pagar o silicone. Como é que é? Era um financiamento mesmo, era um valor dinheiro mesmo que pagava, e há informações também de que esses médicos pagavam uma comissão para essa senhora. Então, tinha todo um sistema ali por trás. Doutor, vocês já ouviram as 3 investigadas, o depoimento foi na quarta-feira, salvo engano. Há alguma coisa que o senhor pode relatar para a gente desses depoimentos que ocorreram, que não são segredo de justiça? Não, não há. Esses depoimentos estão em segredo, eu não tenho condições de detalhar ele para vocês. O que o senhor pode dizer é que já foram feitos os depoimentos? Nos próximos passos, o levantamento do sigilo seja feito e aí nós podemos franquear o acesso a toda a população e a quem quer que seja. Perfeitamente. Bom, a gente falou aqui de muitos aspectos dessa situação, mas isso começa e termina sempre com a mesma questão, que é um problema social, né? E aí envolve também o poder público. O poder público precisa tratar a causa do problema, doutor Tiago. Nós estamos falando de uma suspeita, de uma rede dessas, que foi vereadora na cidade, eleita, que participa de um partido político. Então, olha o tamanho da gravidade. Então, o que o senhor sugere para as nossas autoridades, os poderes constituídos que nos assistem agora, e aí eu digo, o poder legislativo, o poder executivo também, que pode fazer, começar por onde para tratar a causa desse problema social? Eu costumo dizer, Danilo, que quando o problema chega no Judiciário e no Ministério Público, é porque alguém falhou, né? Verdade. O problema das travestis e das trans é um problema que ele é desde o início. Essas meninas, elas são discriminadas no seio da família, elas fogem da família, buscam abrigo a todo e qualquer custo, e quando elas chegam nessas casas, elas ainda passam a ser exploradas e caem numa rede que é difícil elas saírem. No Brasil, o ano passado, morreram 174 travestis no país. Dessas travestis, quantas que faleceram aqui em Uberlândia, que a gente consegue contar na cabeça? Então, Minas Gerais está em 4º lugar nesse ranking. Nossa. De falecimento. Nós temos o primeiro é São Paulo, depois Bahia, Ceará e Minas Gerais. Não há aqui em Uberlândia ninguém que se dispôs ainda a implementar uma política pública para a gente saber quem são essas meninas. Né? Qual o número de travestis e transexuais que moram aqui, como que elas moram aqui, quais essas meninas querem estudar e não têm acesso, o número de evasão escolar, quando a gente foca no grupo de travestis e transexuais, chega a 80%. Então, são meninas que elas são dissidentes de um corpo e elas são discriminadas por elas serem mulheres. E aí eu aponto alguns mecanismos que nós temos na cidade e que não atendem essas meninas. A Delegacia da Mulher aqui atendem as meninas, as travestis e transexuais, dentro do gênero numa Delegacia da Mulher? Será que elas não seriam mais acolhidas nessas delegacias se elas tivessem um contato mais direto com as autoridades? Claro. Eu cheguei a ouvir meninas que estão doentes e que não conseguem acesso a uma política pública eficiente dentro do SUS, porque existe também preconceito. Então, são meninas que não procuram o sistema de saúde para atuar no preventivo, são meninas que quando chegam no Sistema Único de Saúde já estão prontas para morrer ou estão com doenças muito agravadas. Então, talvez seja a hora de nós, enquanto poderes constituídos em Uberlândia, tratar a matéria não só delimitada dentro do Poder Judiciário,
talvez seja a hora de nós crescermos e trabalharmos essa política pública para localizar a inclusão dessas meninas, e eu nem digo para elas não se prostituírem se essa for a vontade delas. Claro. Mas que elas possam ter a possibilidade de acesso ao Sistema Único de Saúde de forma efetiva, a possibilidade de escola, a possibilidade de campanhas educativas na nossa cidade. Uberlândia é uma cidade extremamente rica no nosso estado e no país, e nós não temos trabalho educativo. O que aquele rapaz jovem fez de dar uma rasteira numa menina que estava trabalhando num ponto é algo absurdo na nossa. Não há possibilidade de aceitar um comportamento daquele. Mas será que nós não podemos fazer campanhas educativas, de publicidade, de mostrar quem são essas meninas, de trazer falas de quem são essas pessoas que são vítimas de preconceito e incluir essas meninas na sociedade? No domingo antes da operação, eu fui ao shopping tomar um café e quando eu estava no shopping eu pensei, eu nunca vi uma travesti se dirigir ao shopping. É verdade. A gente não vê essas meninas em cafés, em shopping, em reunião de amigas, comemorando aniversário. Elas ficam refém de um grupo. Então, elas podem ir na casa umas das outras, porque se elas forem em outros lugares, elas não são aceitas. E por que nós não podemos trabalhar isso em termos de política pública aqui na nossa cidade, né? Fico alerta aí para nossas autoridades, para a gente construir isso. Né? Nós temos uma Câmara renovada, pessoas novas que estão dispostas a trabalhar e talvez nós podemos voltar os olhos para essas meninas. Já existem em outras cidades, que é do seu conhecimento, que as travestis podem fazer denúncias e serem acolhidas na Delegacia da Mulher? Isso já é uma prática? Por quê? Porque, gente, é muito óbvio, a travesti que se sente ameaçada, ela chegar numa delegacia normal e que não tenha preparo, enfim, isso faz parte da sociedade nossa mesmo, né? Então, na Delegacia da Mulher, ela poderia ter um preparo porque ali tem já uma equipe, tem um sistema mais preparado para acolher as mulheres que sofrem violência, inclusive dentro de casa. E isso já acontece em outros lugares? Então, no sistema da polícia, no sistema REDS, que são os boletins de ocorrência, a gente já tem um campo que a gente consegue colocar se a pessoa orienta, qual tipo de orientação aquela pessoa tem. Mas eu acho que os números que a gente precisa mapear, eles devem servir para alguma coisa. Senão então, não adianta a gente ter um campo para preencher que a pessoa tem orientação sexual X se a gente não vai mapear essas pessoas. Então, nós precisamos ter esse número de controle aqui de Uberlândia para a gente saber quem são essas meninas e aproximar dessas meninas e traçar junto com a Polícia Civil também a possibilidade de capacitação. Há uma necessidade de capacitação dos servidores públicos no atendimento e enfrentamento dessas situações. Lá na época da Lei Maria da Penha, que surgiu no ano de 2006, foi todo um trabalho para capacitar. Em alguns lugares existe a Casa da Mulher Brasileira. Então a mulher chega, ela é atendida por pessoas capacitadas na delegacia, na promotoria, tem alojamentos, tem oficinas para essas mulheres se sentirem encorajadas, inseridas no mercado de trabalho para elas terem possibilidade de sair da situação da violência contra a mulher. Aí eu pergunto, há possibilidade de nós estendermos isso para as trans e travestis que se consideram mulheres? Pois é. Eu não vejo problema para isso. Que problema, né? O problema da violência de gênero contra a mulher, a gente tem que estender e abarcar essas meninas que se reconhecem mulheres, porém são dissidentes dentro de um corpo. Mas para elas, inclusive, quando a gente vai proceder às oitivas dessas mulheres, eu sempre pergunto, como você quer que eu te chame? E em 100% dos casos é pelo nome social, porque inclusive não há política pública para fomentar essas meninas, para elas inserirem o registro civil delas e corrigir já o nome. Normalmente elas não têm, né? Normalmente elas não têm. Elas são tratadas por um nome de batismo, no documento, então já há esse preconceito estrutural ali já, sistêmico. E há necessidade também de política pública nesse sentido. Tá certo, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial e voltamos já aqui com o Dr. Tiago Ferraz, promotor do GAECO de Uberlândia.